para aprendermos da Tua palavra. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar neste momento aqui, que o Senhor receba o culto, que iremos ofertar em adoração a Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, fale conosco neste lugar, porque nós precisamos ouvir a Tua voz e receba a adoração que nós iremos ofertar a Ti, meu Deus. Amém. Pastora, mais alguém devocional que porventura estiver aí? Louvar a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar o hino de números 577 da nossa harpa. Aleluia. 577. Aleluia. Aleluia. Som. Irmão Sérgio Roque. Aleluia. Em Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares do altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor
deixares voltar. Amém? Vamos cantar o hino de número 151 da nossa harpa. Aleluia. Louvado é o Senhor. O hino de número 151. Aleluia. Louvado é o Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixai-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, do versículo 27
até o versículo 37. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, do versículo 27 até o versículo 37. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Marcos, capítulo 13, versículo 27 até o versículo 37. Vamos todos ler, como é de costume. Leu o 27, os irmãos o 28, e assim nós vamos até o final do capítulo, versículo de número 37. Vamos fazer uma leitura bem forte, compassada, vai ficar bem bonito e bem compreensível. Diz assim a palavra de Deus: E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. O que vos digo a vós, a todos o digo, vigiai. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar por um instante. Daqui 10 minutos, Maria Tereza, você pode louvar o Senhor com a canção? Daqui a 10 minutos, então, você já pode cantar. Que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar-lhes cada um
a seu irmão as suas ofensas. Podeis assentar. Aleluia. Meus irmãos, hoje é dia 29, não é isso? 29/12/2020. A última terça-feira que ministro nesse ano, viu, irmãos? Espero que nós vamos ter muitas terças-feiras ainda para pregar. Eu quero trazer aqui uma palavra que acredito que vai ser de grande valia para nós e para as pessoas que vai nos assistirem nessa noite. Eu confesso que eu estava lendo a Bíblia por ler, e eu deparei com essa parábola de Jesus, uma parábola tão comum que a gente sabe, que a gente já ouviu falar, que a gente já leu, que a gente sabe de cor e salteado, como diz o provérbio, mas mexeu comigo muito. E eu quero trazer uma palavra dentro desse texto. Já preguei várias vezes sobre essa parábola, mas eu quero pregar dentro desse texto aqui algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre pendências sentimentais. É o tema que quero trazer nessa noite. Toda a parábola de Jesus, a maioria delas, irmãos, ela tinha como intuito, objetivo, salientar ou ratificar uma verdade, tá? E aqui está uma verdade salientada por Cristo, que merece toda a nossa aceitação e todo o nosso cuidado. Essa parábola revela para nós a dificuldade que nós temos em lidar com ofensas alheias, tá? A nossa dificuldade. E não perdoar, olha para mim, não perdoar, segundo o que Jesus disse aqui, é um pecado capital, certo? Pecado capital. Eu quero trazer aqui algumas estatísticas cristãs para os irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção. Estatísticas. Diz o seguinte, que o comportamento dos cristãos é similar ao de não cristãos, quando se trata de incorporar ações e atitudes misericordiosas. Pensa. Isso significa que o que a gente faz, movido pela graça, por misericórdia, é simplesmente uma questão de princípios paternos e não de princípios cristãos, certo? Porque uma pessoa sem Deus faz a mesma coisa do que nós. É engraçado isso, né? Difícil de aceitar uma coisa dessa, mas é a pesquisa cristã que aponta isso, tá? Uma pessoa que não conhece Deus, que não tem Deus, ela incorpora nos seus relacionamentos interpessoais a misericórdia nas suas atitudes, do mesmo tanto que um cristão faz. Ou seja, a gente que é cristão, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, nós estamos no mesmo patamar de uma pessoa que não tem Deus. Isso significa que nós, os cristãos, estamos andando simplesmente um homem natural, sem graça de Deus, e sem compreender a misericórdia de Deus que agiu na nossa vida quando aceitamos a fé. Segundo, 1/4 dos cristãos afirma que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar.
Certo? É muita gente, não é? 1/4 dos cristãos, segundo a pesquisa, afirmam que na vida deles existe pelo menos uma pessoa que eles não conseguem perdoar de uma forma nenhuma. Certo? Inimigos eternos. E eu quero que o verso que vai falar na nossa mente hoje seja o verso de número 35, que diz assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Hoje eu tive que analisar a minha vida, quando eu deparei com essas verdades, e Deus diz: prega hoje essa mensagem na igreja. Então 1/4 dos cristãos afirma que existe pelo menos uma pessoa que eles não conseguem perdoar de forma alguma. Terceiro, 1 em cada 5 cristãos se esforçam para receber perdão por algo que fez a um irmão, ou seja, mendigando perdão dentro da igreja. Ele errou com o irmão, ele humilha, pede perdão, e ele fica ali sempre mendigando perdão, confiança, carinho, atenção, fazendo alguma coisa para que as coisas se voltem ao normal. É difícil isso, mas é verdade. Dá para a gente analisar que a gente é desse jeito. A pessoa chega na gente, pede perdão, a gente fala assim: eu perdoo, mas a gente nunca é o mesmo mais. A pessoa fica tentando agradar a gente, tentando fazer as coisas para as coisas voltar ao normal, tá? Fazendo carinho, fazendo alguma coisa, mas essas pessoas sofrem uma rejeição. Então, se nós tivermos 5 cristãos, um pratica esse tipo de coisa, fica mendigando perdão e não tem. Quarto ponto, segundo a pesquisa, é comum a prática do descaso e exclusão de pessoas por motivo de ressentimentos, tá? Descaso. Esse irmão aqui, lá no ano de 1900 e não sei quanto, ele fez aquilo para mim, e toda vez que eu passo por ele, eu tenho um descaso, eu deixo ele de lado. Que coisa, né? Ô irmão, vocês aguentam aí, porque eu tenho que pregar essa mensagem hoje. Quinto ponto, segundo a pesquisa, que cristãos perdoam espontaneamente, mas não completamente, tá? A pessoa chega no outro e fala assim: meu irmão, eu errei com você, me perdoa em nome de Jesus. E fala assim: está perdoado em nome de Jesus, mas o perdão foi pelas metades. Fica algum ressentimento, fica alguma mágoa, existe no processo algum tipo de vingança, certo? Existe alguma coisa ali, mas o perdão não é completo. Toda vez que você vê a pessoa, você lembra, você passa mal. Isso é fato. Você coloca na sua agenda. Olha aqui para mim, irmão. Essa mensagem está falando contigo hoje aqui? É a gente. Deus está falando é com a gente aqui. É a última mensagem que eu vou pregar num culto de terça-feira. Mas é sério isso que eu estou pregando aqui. A gente vai perder todo o tempo da nossa fé se a gente orgulhar dessa incapacidade de perdoar, tá? Nós vamos perder. A Bíblia que diz isso, Jesus disse,
Tá? Jesus que disse. Agora, o mais terrível dessa pesquisa, preste atenção aqui, é que ateu sabe a importância da prática do perdão mais que um crente que se diz cristão, mais do que uma pessoa que se diz cristão. Um ateu que não conhece Deus, ele sabe muito mais da importância que existe um perdão tanto para ele mesmo como para outra pessoa, do que uma pessoa que se diz crente, servo do Senhor. Isso não é desviar de um princípio? Isso é desviar de um princípio. E a Bíblia diz que é melhor não conhecer o caminho do que conhecer e desviar dele. Sou conhecedor disso e não faço, né? Então aqui um ateu, segundo a pesquisa, ele entende muito mais da importância que existe um perdão do que um crente. Mas não é possível uma coisa dessa, meu Deus, que coisa. Sabe qual é o maior motivo que as pessoas deixam a igreja? Segundo a pesquisa, eu já disse para os irmãos aqui que a estatística diz que nós temos o dobro de pessoas desviadas. Se nós temos aqui um total X de membros, nós temos o dobro de pessoas desviadas. Você sabe qual é o maior motivo que faz as pessoas afastar da igreja? Intrigas pessoais. Tá? Eles saem da igreja por algum motivo pessoal, eles afastam da igreja. É um motivo, uma briguinha, alguma coisa e tal, né? Você sabe qual que é a frase predileta dos cristãos quando se trata de perdão? Olha aqui, a frase predileta dos cristãos: meu coração é duro, eu não consigo perdoar. Tá? Quando a gente chama a pessoa para o gabinete, que começa a conversar, quando a gente começa a entrar na intimidade das pessoas, conversar, aí logo eles revelam: pastor, eu sou muito do coração duro. Então esse coração não tem Jesus, né? Esse coração não tem Deus aí. Essa pessoa nunca foi transformada, porque a Bíblia diz que Deus troca um coração de pedra por um coração de carne mole. Ô irmão, Deus nessa noite vai fazer milagre na nossa vida aqui, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Existe outra frase que os cristãos falam, existem pessoas e mais falam, diz assim: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Tá? Essa parábola de Jesus foi contada quando Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o próximo? Quantas vezes? 7 vezes? 7 vezes que eu devo perdoar o próximo? Porque os rabinos naquele tempo ensinavam que o perdão por dia era só 3 vezes. O que passa disso é abuso. O que passa disso é abuso. Então Pedro faz essa pergunta. No conceito de Pedro, cheio de misericórdia, de amor, ele diz: 7 vezes? Não, Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7, ou seja, o perdão deve ser ilimitado para as pessoas. Aí Jesus, vendo isso tudo e a seriedade do contexto, do que se tratava, Jesus então começa a contar essa parábola. Ele diz: olha, havia um homem, um rei, que nessa história que é Deus, que representa Deus, havia-se um rei, uma pessoa que quis ajustar a conta com seus servos, e foi achado um. Esse um aqui, irmãos, é eu e você, viu?
nesse contexto. E foi achado um que devia quanto? 10.000 talentos. É isso, não é? 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia dessa dívida, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Tá? Normalmente se tratava de um governador, de alguma coisa que fazia sérios empréstimos do rei para essa pessoa, não repassava impostos, e ao longo do tempo ela acumulou essa dívida que não tinha como pagar. Um talento, irmão, gastava 60.000 denários, uma moeda romana, para pagar um talento. Então, obviamente, esse homem tinha uma dívida de 60 milhões de denários. Essa moeda romana, equivalia a um dia de serviço. Segundo os historiadores, esse homem, se fosse trabalhar por dia para pagar, ele levava 150 mil anos para pagar. Nem o planeta Terra tem esse tanto de ano. E foi apresentado esse senhor devendo isso tudo. E a Bíblia diz que ele não tinha com que pagar. O seu senhor mandou chamar ele, prender tudo que tinha, porque era a lei naquele tempo. E ele então caía de joelhos, reverenciava o seu senhor, dizia: Senhor, seja misericordioso para comigo. Eu vou te pagar tudo. Pagar que jeito, irmão? Não tinha como pagar aquela dívida. Não tinha como. E a Bíblia diz que o seu senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhes. Tá perdoado. Irmão, fala para mim que um dia você não caiu de joelhos aos pés de Jesus dizendo: Senhor, eu sou um pecador miserável, eu reconheço as minhas miserabilidades, mas eu te aceito como um único e suficiente Salvador, perdoa meus pecados. Tá? Você não dava conta de pagar essa dívida, mas Ele te perdoou. E o que Deus perdoa, irmão, está perdoado. Você sabia disso? O que Deus perdoou está perdoado. A Bíblia diz o seguinte: sou eu que, por amor de mim, eu apago as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Você pode lembrar, mas Ele não lembra, está perdoado. Pode ser pecados horríveis que você praticou. Ele olhou para você e falou assim: eu te perdoo. Perdoou porque teve compaixão de você. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, escrito nas suas ordenanças, Ele a rasgou quando Ele foi cravado na cruz. Então não existe mais condenação para você. A maldição do pecado foi cortada. Você saiu com a ficha limpa. Deus te justificou, irmão. Deus nos justificou. A gente nem fala mais ex-prostituta, ex-ladrão, ex-maconheiro. A gente nem se fala isso. Hoje você fala assim: é servo de Deus, é serva do Senhor, é obreiro do Senhor, é pastor, é profeta. A gente vê isso porque Deus nos perdoou. A gente saiu com a ficha limpa. Glória a Jesus. Foi o diabo que acusou Martinho Lutero lá, não foi? Martinho Lutero, olha aqui, você fez isso, você fez isso, você fez isso e isso, e fez uma lista de pecado, irmão. Quando ele terminou, Martinho Lutero pegou a caneta e escreveu embaixo: mas você esqueceu que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado.
E tem mais uma coisa, irmãos. A graça, ela é tão grande nas nossas vidas, tá? Que é assim: quem vive na prática do pecado é do diabo, a Bíblia diz isso. Agora, crente, por mais que ele tenha uma natureza que peca, João escreve assim: filhinhos, é bom que vocês não pequem. Mas se pecar, nós temos um advogado. Xarabaxo, levesse, calábia. Fiel e justo. Tá? Então você nunca deixou de ser filho de Deus quando você peca. É filho. Ele te perdoou não é porque você merece o perdão de Deus. Não. Ele te perdoou porque Ele é cheio de misericórdia. Ele me perdoou porque Ele é amor e misericórdia. Ele olhou: eu vou perdoar esse camarada. Quem sabe os outros servos ali, os administradores, falam: Senhor, mas essa dívida é cara, nós temos que receber pelo menos um pouco. Ele diz: não, eu vou perdoar tudo. Eu tenho que dizer isso aqui para você compreender a graça de Deus na sua vida. A graça te alcançou, tá? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essa pessoa cheia de defeitos. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que se fazer uma retrospectiva na sua vida, nos seus atos, ele vai ter nojo de si mesmo, ele vai ter vergonha de si mesmo. Senhor, eu não quero lembrar desse passado. Não precisa lembrar, porque nem Deus lembra. Deus olha para você, Ele contou do dia que você aceitou Ele, novo nascimento. Para cá, essa vida foi morta, foi sepultada. Você está sepultado. Você ressurgiu nesse momento aqui. Você é nova criatura. Lá nos céus tem registros. É no dia que você aceitou a fé. Perdoados segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são grandes e ela renova a cada dia. Ele perdoou porque Ele o amou, e a Bíblia diz que Ele foi movido de uma íntima compaixão. A compaixão de Deus se explica, a dó, pelas miserabilidades humanas. Então Ele resolveu pegar essa dívida, falar assim: me dá aqui esse papel aí, jogar dentro do fogo, está apagado, perdoa. Você imagina a alegria desse homem, da sua esposa, dos seus filhos, olhar no pai e falar: pai, nós não vamos ser escravos, nós não vamos trabalhar o resto da vida, a nossa descendência, porque se essa dívida aqui fosse executada, aquele homem, a sua descendência, nunca deixaria de ser escravo. Está entendendo? Nunca deixaria de ser escravo. Você imagina a alegria da esposa, dos filhos, dizendo: meu amor, a gente não vai ser escravo, Ele nos perdoou. Só que esse homem sai da presença do rei, do seu senhor, e ele encontra um companheiro seu que ele devia quanto? 100 dinheiro. Você sabe quanto que é 100 dinheiro aqui, irmão? 100 denário? 100 dias de serviço, trabalho. Vamos supor que hoje 100 reais, 10 mil reais.
É isso aqui que eu intrigo comigo mesmo. Eu me vejo aqui. Eu me vejo aqui quando eu relaciono com a minha esposa. Eu me vejo aqui quando eu relaciono com meus filhos. Eu me vejo aqui quando eu relaciono com meus amigos. Porque todas as vezes que a minha esposa comete alguma coisa, toda vez que meus filhos erram, que meus amigos erram, eu me vejo aqui. Nesse homem. Aleluia. E a Bíblia diz que ele lançou mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo eu vou te pagar. Mas antes ele foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Olha aqui para mim. Não é eu e você que faz isso? Que olha para as pessoas que te devem, que te cometeu alguma ofensa, você fala assim: enquanto você não pagar isso, enquanto você não pagar o que me deves. E você vê testemunho de cristão dizer assim: pastor, você sabe por que aquele irmão lá está fazendo isso, está acontecendo aquelas desgraças na vida dele? É porque lá no passado ele fez isso e isso comigo. Crente dentro da igreja, irmão, que toma da Santa Ceia. Pastor, você sabe aquele crente lá? Olha, ele está lá com câncer. Sabe por que ele está passando aquilo? É porque um dia lá ele fez assim, assim comigo. Agora Deus está punindo isso. Isso é ensinamento da Bíblia, irmão? Não. Eu vou resumir aqui. Porque perdoar para Deus aqui, irmãos, é uma questão de consciência. Olha aqui. O Senhor perdoou ele e não disse mais nada para ele, porque normalmente acredito que o seu Senhor sabia que alguém lhe devia para ele também. Mas perdão é uma questão de consciência. Ele perdoou aquela dívida, não disse nada, só perdoou, acreditando que do jeito que ele fez, ele ia fazer com outro. Essa é a consciência do perdão com relação a Deus. E perdoar é uma questão de consciência. Eu perdoo. Por que eu perdoo? É porque Ele me perdoou. Rabá, surbicama, só isso que Deus. Uma questão de consciência. Tá? Lançou ele na prisão. Só que a Bíblia diz o seguinte: que alguém foi e mandou avisar o seu senhor. Agora isso aqui é muito difícil. Preste atenção aqui no detalhe da palavra de Deus. E o seu senhor muito indignado ficou. Dá para você pegar aí algum tipo de revelação? Quando Deus olha do céu e vê você que não perdoa, Ele olha e fica indignado com isso. Tá? Ele olha para a esposa que não perdoa o marido e fica indignado com isso. Ele olha para o marido que não consegue perdoar a esposa e fica muito indignado com ele, dizendo: eu perdoei ele, por que ele não pode perdoar? Ele fica muito indignado quando ele vê um crente que toma da Santa Ceia e não consegue perdoar ninguém. Ele fica muito indignado quando ele vê um crente virando as costas para um irmão simplesmente porque um dia ele lhe ofendeu. Deus olha e fica muito indignado.
Ele olha para o crente quando evita da paz do Senhor, porque existe pessoas, ele vê lá, ele olha de cima e vê, aquele crente não dá tanto para o Senhor, para aquele fulano por causa daquela ofensa, e ele fica muito indignado. E hoje a voz do Espírito Santo é essa: existe cristãos aqui dentro que Deus está olhando e está falando: estou muito indignado com você. Estou muito indignado com você, serva, porque um dia você entrou na minha presença e me pediu perdão, e eu te perdoei todas as suas dívidas, e você hoje não faz o mesmo que eu te fiz. Aleluia. Deus olha e vê, fica indignado quando nós temos uma lista nos nossos sentimentos das pessoas que cometeram as ofensas com relação à nossa pessoa. Fulano de tal, ciclano de tal, bertano de tal, fulano de tal, e você tem essa lista e Deus olha: eu estou indignado. Manda chamar aquele servo, e o seu senhor fala assim: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmão, olha aqui para mim. Antes que seja tarde demais, vamos fazer essa análise hoje. A partir de hoje, nós vamos perdoar porque alguém nos perdoou. Essa é a lógica do perdão. Não adianta você ficar inventando as coisas, porque perdoar é assim, porque perdoar e perdoar. Não, a gente tem que perdoar porque Ele nos perdoou e pronto. É assim que funciona. Eu tenho que perdoar porque quem não perdoa é a gente que morre, é beber veneno esperando que o outro morre. Essas autoajuda não funciona na ótica da Bíblia. Jesus está dizendo aqui: temos que perdoar porque alguém nos perdoou. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos terminar. E o Senhor, indignado, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Agora eu faço uma pergunta: ele ia ser atormentado até que pagasse a dívida. Se ele não dava conta de pagar, para sempre. Tá? Sabe o que isso revela? Uma coisa: se a gente não liberar perdão, certo, nós vamos ser julgados por Deus de tudo aquilo que a gente praticou na vida. Tá? Dá para sair de uma condenação eterna? Não. E a Bíblia resume dizendo assim: Jesus, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração. Agora aqui que está o problema nosso. Se não, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Sabe o que significa? Que não adianta você fazer de mal feito, fingir que está fazendo, porque Deus olha e vê, o que Deus vê em nós? Coração, a essência. Estou vendo. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vou resumir aqui. 2021 está esperando a gente bem aí, não está?
Tá bom. 2021 está aí. Se eu cometi algum erro com os irmãos, me perdoa no nome de Jesus. Mas que a gente vai pisar esse ano livre de todas as pendências sentimentais, livres. Nós vamos. A graça de Deus vai ser emanada, porque o perdão divino, ele deve ser vindo vertical e atingir o horizontal. Vem de cima, mas vai daqui para lá também, e vem de lá para cá também. É isso que é comunhão. Tá? Atritos, problemas, sempre a gente vai ter, tá? Sempre a gente vai ter. Nós vamos ter irmãos intoleráveis, irmão que a carga vai ficar muito pesada, mas isso é coisa de família mesmo, viu, irmãos? Mas tendo perdão, tá tudo bem no nome de Jesus. É isso que a coisa deve funcionar. Amém, meus queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos o Senhor por tudo, por essa noite. Agradecemos o Senhor porque até aqui a Tua mão tem nos ajudado. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes das bênçãos apostólicas, a nossa virada vai começar às 8 horas, tá? Às 20 horas. E nós vamos mudar alguma coisa. A gente estava conversando e a gente vai servir o jantar mais ou menos 1h30 antes da virada. Termina a virada, está tarde, os irmãos comem, tem que ir embora, e eu acho que vai ficar legal isso. A gente sai, faz o nosso jantar, depois volta e temos a virada, e depois a Santa Ceia do Senhor, e vai ser uma bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Faz aí um copinho com a mão. Oi. Ah, tá. Nós queremos aqui franquear aqui o convite. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Amém. Chega aqui à frente. Essa pessoa, sim. Vem alguém acompanhar a serva do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tiver mais alguém, está com a oportunidade de aceitar Cristo essa noite. Aleluia. Vamos orar, meu Deus e meu Pai. Nesse momento eu quero apresentar essa mulher que está aqui à frente com essa criança, aceitando a Ti, Senhor, como seu Salvador. Perdoa os pecados, meu Deus. Escreva o seu nome no livro da vida. Que a partir de hoje ela seja uma nova criatura. Que a partir de hoje ela seja serva do Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja na vida dela, é o que nós ministramos, em o nome de Jesus. Amém. Queira recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Dê um abraço ela. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor. Faz aí um copinho com a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está terminado. Um beijo no coração de todos.